A paz do Senhor, meus irmãos. Prazer, meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento, e essa é a nossa série sobre o tabernáculo, aonde a gente está vendo a conexão que esse tabernáculo tem, apontando para Cristo, um modelo que aponta para Cristo, que aponta para mim e para você, aponta para o homem. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer um vídeo introdutório, mostrando como ele aponta para o que Paulo vai chamar de terceiro céu, ou seja, a estrutura, né, do primeiro, segundo e terceiro céu. Então, nesses vídeos introdutórios que a gente tem feito, no primeiro vídeo, a gente viu que a estrutura do tabernáculo era dividido em três partes. O tabernáculo ele tinha de dentro para fora aquele lugar santíssimo. Depois você passava o primeiro véu, ali você tinha o lugar santo, um segundo compartimento ainda encoberto, né? E você tinha do lado de fora, passando a cortina, a porta da entrada na tenda, você tinha o átrio exterior, que era uma terceira parte, mostrando que o tabernáculo, né, ele era dividido em três. E você tinha a porta onde você saía, então, para fora do tabernáculo. Então você tinha essas três partes. Então, essas três partes, elas apontam para Jesus, elas apontam, né, para Cristo, elas vão apontar para o homem. A gente falou do homem também, a gente falou sobre a parte externa, que é o homem exterior, essa parte visível que envelhece, que se corrompe, mas também tem o homem interior, que é aquele que se renova dia após dia. E quando a gente fala do homem interior, nós vemos, e ainda vamos ver mais ainda nos próximos vídeos, que esse homem interior ele está dividido em três partes, mais duas, totalizando três com o átrio externo, né? E nós vimos nesse vídeo que o homem interior ele está dividido em duas partes. Assim como quando o povo olhava para o tabernáculo, o povo só via aquela tenda coberta, porém o sacerdote, quando entrava para ministrar, ele conseguia ver a divisão que havia entre o lugar santo e o santo dos santos. Assim somos nós. Quando as pessoas olham para nós, né, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, elas veem a parte externa, o átrio exterior, e elas sabem que dentro de nós existe um homem interior, mas é só quando se entra ali dentro que você consegue fazer a divisão e ver a divisão entre espírito e a alma que foi criada quando Deus soprou sobre esse baro o espírito. Então você percebe que existe essa divisão. A gente falou sobre o tabernáculo, falamos sobre Cristo, falamos sobre o homem. Hoje eu quero falar sobre a estrutura celestial, porque quando Moisés foi advertido para fazer um modelo, Deus diz, eu vou te mostrar no monte um modelo. O autor de Hebreus diz assim que Moisés foi divinamente advertido sobre o modelo do tabernáculo que existe no céu, do tabernáculo celestial. Então, todo esse modelo, essa planta que você está vendo aqui, cada parte, cada utensílio é um modelo do tabernáculo celestial. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, tá bom? Lembrando que esse vídeo, eu não tenho a pretensão de abordar tudo, pelo contrário, é a pontinha, é só a introdução. A gente ainda vai ver muita coisa. Cada vez que a gente passar por cada utensílio ou cada parte do tabernáculo, a gente vai voltar a tocar nesses assuntos, tá bom? Só que aí aprofundando mais a revelação nos textos bíblicos. Então, já falamos sobre o tabernáculo, falamos sobre Cristo, falamos sobre o homem, vamos falar sobre o céu hoje, ou o tabernáculo celeste. Então, quando a gente olha para o tabernáculo celeste, Paulo, ele vai contar uma história e ele vai dizer assim, ó, conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, né? Opa, se Paulo fala de terceiro céu é porque no mínimo existem três céus. Só para vocês entenderem essa imagem, eu já vou explicar essa imagem que vocês estão vendo. Existem estudos, ensinos que vão afirmar até sobre a possibilidade de haver muito mais do que três céus.
né? Mais divisões, enfim. Porém, a Bíblia, ela fala de 3. Quando a gente olha, por exemplo, para Apocalipse de Baruque, um livro apócrifo, né? Você vai ver a Baruque falando sobre 5 céus, se eu não me engano. Quando você olha para o segundo livro de Enoque, eu gosto muito da leitura do primeiro, o segundo eu acho ele muito gnóstico, eu meio que descarto esse livro, né? Você vê que o segundo livro de Enoque, ele fala sobre 7 céus, tá? Porém, eu prefiro me manter no que a Bíblia declara para nós. Paulo, ele faz menção sobre 3 céus. Ele diz, conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. Lá ele ouviu falar de coisas inefáveis, né? Que aos homens não era lícito contar. Sabe, olha como é linda a intimidade com Deus. Deus conta segredos que ele diz, isso aqui é só contigo. Não conta para ninguém, eu tô compartilhando com você. Intimidade com Deus, né? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o formato da Terra. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o meu objetivo não é falar aqui sobre Terra plana e nem sobre Terra esférica. Não é defender pontos de vista e nada do tipo. Porém, eu quero trazer uma abordagem bíblica, visto que a gente está estudando sobre o tabernáculo, sobre o tabernáculo celeste e estão conectados, né? E a gente vai fazer com que tudo isso convirja para o livro do Apocalipse. O objetivo é entender tudo isso para entender melhor as revelações do livro do Apocalipse. Inevitavelmente, a gente vai entrar numa linguagem profética que aborda o formato da Terra. Então, de um lado, a gente tem pessoas que vão defender uma Terra plana e do outro lado, pessoas que defendem uma Terra esférica. As pessoas vão dizer assim, não, você tem que entender que a Terra ela era abordada como uma Terra plana quando a Bíblia foi escrita, o Velho Testamento foi escrito, porque antes daquele período, até o período da Babilônia, por aí, o entendimento dos antigos é que a Terra ela era um plano. Quando se diz um plano, não quer dizer que ela seja quadrada, pode ser redonda, mas plana. Então essa era a visão. Só que nos dias atuais as pessoas vão dizer, a gente tem que entender que naquele tempo a Bíblia foi escrita com base na linguagem do observador e não quer dizer que a Terra era esférica. Era a perspectiva, né, do observador, né? Então a Bíblia foi escrita ou descrita com base em como eles percebiam o mundo ao seu redor. Então, um dos argumentos é de que essa linguagem de Terra plana, ela só aparece quando a gente olha para livros poéticos, para livros proféticos, né? Nunca ela vai aparecer em livros, por exemplo, doutrinários, livros descritivos, livros históricos, né? Então, bom, como eu disse, meu objetivo não é aqui entrar numa discussão, num debate de Terra plana ou Terra esférica. Mas o meu objetivo é abordar profecias, principalmente relacionadas ao livro do Apocalipse. Só que para a gente abordar essas profecias, você precisa, pelo menos, ter uma visão como tinham os autores que escreveram, tanto no Velho Testamento, que quer seja na linguagem poética ou profética, eles estão abordando uma Terra plana, e também no Novo Testamento, porque vocês vão entender, para quem estuda, isso aqui é história, não é nem Bíblia, vocês vão perceber que até o século IV a.C., o entendimento predominante era uma Terra plana. É só a partir do século IV a.C., com a ascensão da cultura helenística, o Império Grego, que começam a surgir os primeiros filósofos pensadores, né? Os primeiros filósofos com o pensamento de que a Terra talvez pudesse não ser plana. Então começou-se a evoluir a partir do século IV, século III,
alguns pensadores, alguns filósofos com a ideia de que a Terra não fosse plana. E isso veio muito lentamente, muito devagar, essa ideia, né? Tanto que quando você chega no Novo Testamento, nos dias de Jesus, nos dias de Pedro, nos dias de João, você vai ver que a ideia predominante ainda era de uma Terra plana, embora já houvessem filósofos que pensassem diferente. Durante toda a Idade Média, você vai perceber que isso foi crescendo lentamente, né? E talvez até com a evolução dos aparelhos, da tecnologia, começou-se a apresentar uma segunda opção, abordando então a questão da Terra ser esférica, né? E hoje a gente vê que são ensinadas nas escolas a ideia de uma Terra globo. Então, nós temos essas duas visões. O que eu quero abordar, já que a gente está falando de profecias bíblicas, eu preciso, irmãos, voltar para a visão dos autores na visão profética, tá? Então, essas duas colocações que eu quero fazer para vocês. Hoje é ensinado nas escolas uma visão de uma Terra globo, né? Uma Terra esférica que está num universo que ele é imenso. Porém, eu quero abordar no vídeo de hoje, né, depois dessa introdução, eu quero abordar uma Terra plana, né, e não esférica. Por quê? Porque quando você olha para a Bíblia, você precisa entender a linguagem que eles têm para poder entender a revelação das profecias que foram dadas. E você vai ver que tanto no Velho Testamento, como no decorrer dos próximos vídeos, porque eu não vou encerrar isso hoje, né? Nos próximos vídeos, quando a gente for ler Pedro, ele fala de uma Terra que está dentro da água. Você vai ver João nas profecias do Apocalipse, ele aborda a visão de uma Terra plana. Tá? Então a gente precisa entender. Então, a minha escolha nessa abordagem profética vai ser usar a mesma linguagem que a Bíblia usa nos livros proféticos, de uma Terra plana, tá bom? Então, tendo colocado esses parâmetros, essas diretrizes para que você entenda, eu quero abordar aqui hoje alguns textos falando apenas sobre o formato da Terra, para que nos próximos a gente possa entender melhor como essa visão, né, do primeiro, segundo e terceiro céu, eles estão apontando, eles estão conectados com o tabernáculo, tá? Então eu gastei todo esse tempo para fazer essa introdução. Agora daqui para frente, a gente vai ler hoje alguns textos que falam sobre o formato da Terra numa visão bíblica, às vezes poética, às vezes proféticas, conectadas até mesmo a profecias que vão estar apontando para o tempo do fim, tá bom? O primeiro texto que eu quero abordar é justamente o texto que vai falar sobre a criação. Gênesis 1, onde a gente vê ali a Terra sendo formada. Então, neste texto, vamos ver que no texto em que fala da formação da Terra, eu botei ali uma imagem de como era o pensamento nos dias em que Gênesis foi escrito. Porque vale lembrar que os primeiros filósofos e pensadores que começaram a abordar a visão de uma Terra esférica surgem ali por volta do 4º século antes de Jesus, com o surgimento do Império helenístico, né, a cultura helenística, com o Império Grego, a ascensão do Império Grego, né? E ainda assim ela foi se difundindo muito lentamente. Quando o Pentateuco foi escrito por Moisés, o entendimento que se tinha na época era de uma Terra que ela era redonda, circular, no sentido de ser circular, mas era plana. Então, quando a gente lê Gênesis 1, você tem que ter isso em mente. E olha só como Gênesis 1, ele relata a criação da Terra. Eu vou ler para vocês e a gente vai comentar. Gênesis 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus céus e terra. Algumas Bíblias traduzem céus no plural, outras céu no singular. Mas a ideia, quando a gente analisa o todo da Bíblia, é como se Deus criasse céus,
os três céus. Deus criou os céus e criou a terra. Só que a terra, você vai ver que quando Deus cria, ele cria um imenso mar. Olha só o que o texto diz para nós. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. É como se quando a gente olhasse para esses três céus, aqui embaixo fosse um imenso abismo aonde só haviam águas, né? Um imenso mar. E aí o texto vai dizer para nós assim, ó, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Olha que lindo isso. Quando a gente olha para esse formato onde você vê aqui os três céus, né, primeiro, segundo e terceiro céu, você vai ter aqui uma espécie de o céu onde Deus habita, o trono de Deus, embora Deus não se limite apenas a essa estrutura, né? Isso tudo foi criado em Deus. Deus sempre existiu muito antes de tudo isso. Você vê que assim, ó, Deus habita nos céus. Você vê nessa estrutura aqui como se fosse uma espécie, a gente vai falar disso mais adiante, como se fosse um lugar onde estão todas as hostes celestiais, né? As miríades e miríades, eles ascendem ao trono de Deus, ao redor, como se fosse uma espécie de sala do trono, para louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, mas esse segundo céu é como se fosse um lugar de habitação da criação celestial de Deus. Só que nesse lugar de criação você vê também a manifestação de Deus, porque você vai ver aqui, ó, um exemplo no candelabro, você vê as 7 chamas. O candelabro aponta para a igreja, o candelabro aponta para a palavra de Deus, aponta para muita coisa, mas aponta para o Espírito também. Você vê as 7 chamas que são os 7 Espíritos que estão diante, na frente do trono, da arca, estão diante de Deus. E você vê que o Espírito, ele pairava aqui, ó, ele está em cima das águas. Então, você vê como se a criação aqui só houvesse mar, só houvessem águas. Essa é a narrativa de Gênesis. O Espírito pairava sobre as águas. Só tinha água nessa parte, nesse primeiro céu, né? Então, quando ele diz assim, ó, Deus criou céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e aí ele diz, havia profundeza do abismo. Você vê que ele diz assim, só existia água, tá? Então só existia água. Agora olha a continuidade do texto. Versículo 3. Versículo 2 diz, o Espírito se movia sobre a face das águas, só tinha água, como se fosse um imenso mar. E o 3 vai dizer, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz de dia, as trevas chamou de noite, e foi a tarde, a manhã e o primeiro dia. Então, no primeiro dia da criação, Deus criou os céus, né? Criou os céus e criou a terra. O que era essa parte da criação que envolve o primeiro céu, que envolve a terra? Águas, somente água, não tinha mais nada, só águas, como se fosse um imenso abismo de águas profundas. E aí Deus faz separação entre a luz e as trevas. A luz sempre existiu, vocês vão ver lá em Isaías que Deus ele chama a luz, né? Ele faz com que a luz se manifeste, mas as trevas precisaram ser criadas. Porém, quando Deus faz separação, ainda não havia sol, não havia lua, não havia estrelas, não havia nada. Mas já havia dia e noite. Olha que mistério maravilhoso, não é verdade? E você vê que as águas, elas eram como se fosse um abismo profundo, como um oceano profundo, e Espírito pairava, ele estava acima das águas. Tá? Então, olha a narrativa do segundo dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Tá? Eu já vou explicar isso para vocês. Haja uma expansão no meio das águas e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam acima da expansão. E haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas, né, que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus
a expansão de céus, e foi a tarde e a manhã e o dia segundo dia. Agora eu vou tentar explicar para vocês e eu queria que vocês entendessem. Nos dias de Moisés, né, quando foi Moisés o autor do Pentateuco ali, pelo que a gente tem o entendimento, né, existem algumas outras pessoas que terminaram de escrever algumas porções, pelo que a gente sabe, mas porém Moisés é tido como o autor principal ali do Pentateuco, os primeiros 5 livros. E nos dias de Moisés ainda não tinham esse pensamento que surge depois no Império Grego, né? Não tinha essa visão. Isso surge muito depois de Daniel, que Daniel pega o Império Babilônico, que ainda se pensava numa terra plana. Daniel pega o Império dos Medos-Persas, e depois dos Medo-Persas, quando vem o Império Grego, né, é que surge essa ideia de uma terra esférica. Até então, o registro bíblico, quando o Gênesis 1 foi escrito, era de uma terra plana. Então, quando ele fala sobre isso, olha o relato que está sendo dito. No primeiro dia, Deus fez os céus, né, criou os céus, e quando Deus criou os céus, no primeiro céu aqui, que ele vai chamar de terra, só havia água. Era como um mar imenso. E aí, no segundo dia, depois de Deus criar céus e terra e fazer separação entre dia e noite, trevas e luz, olha só o que o texto diz para nós. Olha só como é que foi a criação. Haviam só mares, mas aí Deus ele vai fazer com que se crie uma expansão. Imagina o mar, e aí Deus faz assim, ó, com que no meio do mar, no meio das águas, o texto diz, criou-se uma expansão. Então, é como se fosse assim, ó, uma imensa bolha no meio da água, tá? Então, o texto diz assim, ó, essa expansão que a gente leu, dependendo da tradução, vai dizer que Deus criou um firmamento, algo para firmar uma separação dentro da água, né? E olha só, o texto ele diz para nós assim, ó, e haja uma expansão no meio das águas. Aí as pessoas vão dizer, não, no meio é porque Deus criou no meio e tinha água dos dois lados. Não, a visão bíblica havia um oceano e Deus criou uma expansão no meio e havia água em cima e embaixo. Não está falando de lá, está falando águas em cima e embaixo. Tá? Então, olha o que o texto diz para nós. Algumas pessoas vão dizer, não, mas era só as nuvens, né? As águas de cima são as nuvens. Não, não é essa a questão. Você pode ver na própria leitura do texto que a visão que eles tinham, né, era essa. E olha o que o texto diz. Haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas, entre águas e águas. Aí o versículo 7 diz assim, ó, e fez Deus a expansão, não tinha nada, Deus fez uma expansão, expandiu, né, um firmamento, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. Perceberam? Não são nuvens, está falando de águas sobre a expansão. E olha só o que o texto ainda continua dizendo para nós. E assim foi, e chamou Deus a expansão de céus, por isso que a gente diz assim, ó, que essa primeira parte aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa primeira parte da expansão é o primeiro céu. Tudo que engloba o que está embaixo da terra, a gente já vai falar sobre isso nos próximos vídeos, o que está na terra, as montanhas, as árvores, o que está na atmosfera desse céu, como as nuvens, o sol, a lua, as estrelas. Nessa narrativa dos livros poéticos e proféticos, era essa visão que se tinha. O primeiro céu, ele comportava tudo isso. O segundo céu já fala de um céu espiritual, grave o que eu vou dizer. Perceba, vou mostrar isso para vocês no tabernáculo, olha só que legal. Só para você não perder a revelação. Quando você fala do átrio exterior, o átrio exterior era iluminado durante o dia, né? O átrio exterior ele era iluminado durante o dia pelo sol e à noite pela lua e as estrelas. Lembra no primeiro dia que Deus criou a separação entre o dia e a noite, a luz e as trevas?
Então, luz e trevas, você vê que tem Deus fez essa separação, e isso engloba primeiro, segundo e terceiro céu. E Deus é luz, Ele é quem ilumina o primeiro céu. Você vê que no segundo céu existe ali um candelabro que fala do próprio Espírito de Deus iluminando o segundo céu, né? Fala as 7 chamas de fogo, que são os 7 espíritos que estão diante do trono. Então você vê que o segundo céu, ele não é iluminado pelo sol, pela lua, pelas estrelas. O segundo céu é iluminado pelo próprio Espírito. Fala de um lugar que também é divino, é celestial. Mas a terceira parte do tabernáculo, a parte de fora, não tinha luz. Era o sol, a lua e as estrelas, que iluminavam durante o dia ou durante a noite. Que isso nos mostra no quarto dia, quando o sol e a lua são criados para governar e servir como sinal na terra. Tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Veja que quando a gente fala de Sol e Lua que vão ser criados só lá no quarto dia, eles estão conectados com o átrio exterior, não com o lugar santo. O lugar santo era iluminado pelo candelabro, que aponta para as 7 chamas, que aponta para os 7 espíritos que estão diante do trono, e o lugar santo era iluminado pela própria glória de Deus. Tá? Então, perceba que Sol, Lua e estrelas estão conectados ao primeiro compartimento, que é o átrio exterior, que fala do primeiro céu, tá? Então, vamos lá, vamos voltar para a explicação aqui, quando a gente vai falar do tabernáculo celestial. Então, é nesse primeiro céu que tinha tudo, tinha a terra, esse firmamento, né, essa expansão que Deus criou no meio das águas, e aí você vê que tem águas embaixo do firmamento, e vai ter águas em cima do firmamento, nessa visão que nós temos na Bíblia quando ela foi escrita, tanto nos livros poéticos, proféticos, como na linguagem que vai ser abordada nos dias de Jesus por Pedro, por João no livro do Apocalipse. Era isso que eles tinham em mente, tá? E é por isso que é necessário, quando a gente vai analisar as profecias, nós lembrarmos de como era o entendimento do autor que está escrevendo as profecias. E era essa visão que eles tinham. Então, olha só, vamos continuar lendo Gênesis 1 só para vocês verem. Gênesis 1 ainda vai dizer o seguinte para nós. Né? Então, houve essa expansão, houve separação entre as águas que ficaram embaixo do firmamento e as águas que ficaram em cima do firmamento. E o versículo 8 vai dizer assim, ó, e chamou Deus a expansão, né, essa expansão, esse firmamento que ele criou no meio das águas, ele chamou de céus. Por quê? Porque esse é o primeiro céu. Depois nós temos mais o segundo céu, que é espiritual. Tem ali o candelabro, aponta para o Espírito Santo, 7 espíritos, que ilumina esse ambiente, não é iluminado por sol e lua, né? E estrelas. E o terceiro céu, né? Em cima, o terceiro céu que fala do trono de Deus, iluminado pela própria glória de Deus, né? E aí por isso que a gente vê, né? Olha que lindo, quando a gente vê essa divisão, você vai ver o Pai iluminando a glória, né, os céus. Você vê o próprio Espírito de Deus, que é Deus, né, o Espírito de Deus, que é Deus, ele iluminando o segundo céu. E aí você vê Jesus, que é Deus entre nós. Quando ele vem na terra, a Bíblia diz, ele é a luz dos homens. Olha só que lindo, né? Como tudo se completa. Mas quando você continua lendo o texto de Gênesis, olha só o que o texto diz para nós. Chamou Deus a expansão de céu e foi tarde, manhã e segundo dia. Então você vê que nesse primeiro céu, a expansão vai ser chamada de céu e tem a terra, né? Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça porção seca. E assim foi. Irmãos, perceberam que não existia essa terra aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. No primeiro dia, Deus ele criou os céus. Aqui existiam só águas e Deus fez separação entre luz e trevas. No segundo dia, Deus criou essa expansão, né? Esse firmamento no meio das águas, tá? No meio. E aí você vê que no meio das águas havia águas em cima e águas embaixo. Tá? Agora, só no terceiro dia é que Deus vai pegar essas águas que estão embaixo do firmamento e Deus vai fazer surgir no meio dessas águas de baixo porção de terra. E Deus vai fazer separação entre
essa porção de terra e as águas que vão estar embaixo ou na lateral, né, que a gente vai chamar de mares. Entenderam? Só no terceiro dia que realmente surge uma terra no sentido de poeira, sabe, que a gente apalpa, né? Mas tudo isso é chamado de terra ou de primeiro céu. Então, olha só que legal. Quando a gente lê o versículo 9, diz: E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar, ou seja, os mares, né? E apareceram a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. Perceba que Deus fez céus e terra, né? Versículo 1, versículo 2, a terra era sem forma, mas não existia terra no sentido de como a gente chama. A terra era chamado toda a parte, aquela expansão de água. E aí você vê que a terra literal, nessa porção seca, ela só surge aqui no terceiro dia, onde ele diz, apareça a porção seca, e Deus chamou essa porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou de mar. Então havia água embaixo, água em cima, e a água de baixo ela foi separada para que houvesse uma porção seca, que ele vai chamar de terra, e a porção de água que fica nas bordas da terra, né, Deus vai chamar de mares, né? Perceberam que lindo que é quando você consegue fazer uma leitura bíblica com base em como ela foi escrita? Então o texto vai dizer assim, ó, versículo 10. E chamou Deus a porção seca de terra, o ajuntamento das águas chamou de mares, e viu Deus que tudo isso era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, tá? Então você vai começar a ver as primeiras plantas, né? Semente, árvore frutífera e dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvores frutíferas cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e assim foi a tarde, a manhã e o terceiro dia. Olha só, vou compartilhar com vocês um mistério, como é lindo, às vezes a gente lê e nem percebe. Como a ciência vai explicar a criação do terceiro e quarto dia? Quando você olha, a Bíblia diz assim, ó, que as árvores foram feitas no terceiro dia. Já havia luz e haviam trevas, mas não havia sol e lua, porque isso só vai ser criado no quarto dia. Mas no terceiro dia já haviam árvores, já haviam frutos, já havia toda uma cadeia alimentar pronta e preparada. E você vê que as árvores já produziam frutos, já produziam sementes, cada uma conforme a sua espécie. Segundo a ciência, vocês vão ver que a árvore ela só pode existir ou existe dessa forma por causa de um processo realizado em conjunto com a luz do sol, né? Esse processo é chamado de fotossíntese. Aí eu pergunto para vocês, como é que existiam árvores frutíferas que produziam frutos e sementes no terceiro dia se o sol e lua só foram criados no quarto dia? Tá entendendo? Olha como há um mistério por trás da criação de Deus, e ela é muito linda, né? Esse mistério é maravilhoso, tá? A palavra de Deus é maravilhosa. E aí você vê que toda a criação, ela não depende, né, dela mesmo, mas ela depende da palavra de Deus para ser sustentado. É como Deus criou e ordenou para que as coisas acontecessem. Então, pela fé, pela palavra de Deus, você vai perceber que até as árvores, elas não dependiam do sol e da lua, elas dependiam da palavra de Deus, da ordem que Deus disse, haja luz, haja firmamento, haja uma porção de terra seca, haja separação entre oceanos, haja árvores, e haja árvores que produzam frutos e sementes. Elas vieram a existir e existem e são sustentadas não pela criação, mas pela palavra do próprio Deus. Agora, olha só o que continua dizendo, versículo 11. Versículo 14. E disse Deus, agora é o quarto dia, haja luzeiros, né? Haja luminares na expansão do céu, tá? Olha só, aonde é que é a expansão? Isso aqui é uma expansão. Se você lembrar da imagem anterior, Deus fez céus, né? Fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro.
Mas Deus disse que os luzeiros que a gente vai ver agora, um para governar o dia, outro à noite, eles estão na expansão, eles estão aqui, ó. Eles não estão aqui, não estão lá para cima, né? Algumas pessoas, como eu disse, vão separar em 3, 4, 5, 6, 7 céus, né? Ou até mais do que isso, até 10, 12 céus. Você vai ver que o relato da criação, o Sol e a Lua, eles estão aqui, ó, na expansão, no firmamento, tá? Então, olha o que diz o relato da criação. O texto continua dizendo assim, ó, e haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Já existia dia e noite, já existia luz e trevas, então o Sol e a Lua não foram criados para iluminar ou para escurecer. Isso tudo já existia, eles são algumas coisas que são colocadas ali, né, como luminares para governar o que já existia, né, ou para fazer a separação para as pessoas olharem e como um sinal. Então, olha só, para que haja separação entre dia e noite e sejam eles por sinais para tempos determinados. Olha aqui os moedes de Deus aparecendo na criação. Isso vai nos remeter às festas fixas. Sol e Lua são sinais que sempre vão aparecer nas 7 festas, ou nasquelas 3 grandes convocações, né? Para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. Perceba que não era para iluminar o céu, o segundo céu, e nem o terceiro céu, é para iluminar a terra. Está nessa obra da criação, ele não está acima. Lógico, isso segundo essa cosmologia bíblica que fala da visão antiga que se tinha antes de surgir esse pensamento de uma terra esférica, tá? Nós estamos falando dessa visão, que às vezes é poética, às vezes vai ser profética, registrada na Bíblia. Então, o versículo 15 vai dizer assim, ó, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, 2. O luminar maior, o sol, né, para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Versículo 17, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom, e foi tarde e manhã e o 4º dia. Então, se você continuar lendo, ainda tem o 5º dia, onde são criados animais, os répteis, as aves. Tem o 6º dia, onde são criados, se eu não me engano, animais terrestres, e é criado o homem. E o 7º dia vai falar sobre um descanso, onde Deus vai concluir no 7º dia a sua obra, mas já é um período de descanso. Então tem toda essa questão. Mas eu quis abordar esses primeiros 4 dias para você entender. No relato de Gênesis, segundo a compreensão que Moisés tinha, né, a linguagem do observador nos seus dias, antes ainda de surgir um entendimento de uma terra esférica, você vê que quando Moisés escreve, a visão que eles tinham naquela época era de uma terra plana. Como se Deus, no meio da expansão dos mares, Deus fez criar uma expansão, esse firmamento. Nesse firmamento, né, que foi criado, você vai encontrar no firmamento as nuvens, acima das nuvens o luzeiro maior, que é o sol para governar o dia, o luzeiro menor para governar a noite, e as estrelas como se elas estivessem sobre o firmamento, ainda nesse primeiro céu. Então você percebe que na visão, nessa visão poética e profética também, porque você vê que ela vai ser citada por Pedro lá, né, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e ele está conectando isso à vinda de Jesus, né, falando sobre 6 milênios da criação, o 7º como sendo o milênio em que Cristo vai reinar sobre a terra. Então, você vê que tem uma linguagem profética por trás de tudo isso, por trás dos 7 dias da criação. Isso está conectado com Apocalipse, que a gente só vai falar nos outros vídeos, né? Onde você vê lá no 6º selo o céu se recolhendo como pergaminho, as estrelas caindo sobre a terra, o sol escurecendo, a lua não dando a sua claridade. Então, você vê que assim, ó, existe
toda uma linguagem profética por trás disso, que se você só vai entender se você entender como era a compreensão do formato da Terra na mente dos escritores que registraram a revelação da parte de Deus. Olha só, eu vou ler alguns outros textos para você ver que isso não é exclusivo só de Moisés, que escreveu o Pentateuco, né, ou de quem finalizou ele, mas você vai perceber. Vou citar uma questão do dilúvio, e você vai ver que acerca do dilúvio, você vai ver agora no Novo Testamento Pedro fazendo menção, né? Então lembra dessa ideia de que Deus criou uma expansão no meio das águas, o Espírito pairava sobre as águas, Deus cria uma expansão no meio das águas e tem água embaixo do firmamento e tem água em cima do firmamento, né? Então, olha só o dilúvio, como é que foi, e eu quero que você preste atenção em Pedro. Pedro já é no Novo Testamento, depois de Jesus, e olha a visão na cabeça de Pedro, como é que ele enxergava o formato da Terra. E, lógico, Pedro está escrevendo sobre profecias acerca da vinda de Jesus, então nós temos novamente uma linguagem profética por trás desses relatos, né? Então, essa imagem é meramente ilustrativa, então ela não tem bem um formato, mas ainda assim ela serve para ilustrar. Então, quando a gente lê Gênesis, você vai ver como foi o dilúvio. Gênesis 7:11 diz: no dia em que Noé completou 600 anos, veja o número 6 aqui, ó, que aponta para o período do homem na terra, e depois disso vem o juízo para começar o 7º milênio, né? Número 6. Fala do período do homem, período de escravidão, fala de trabalho, servidão, né? No dia que ele completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas choraram. Então, as fontes das profundezas, ele está falando das águas que estão debaixo do firmamento, das profundezas. Mas ele diz assim, ó, e as comportas do céu se abriram. Então você vê que teve água de baixo e água que desceu de cima. Então veja que todo esse mar, essa água, ela era como se fosse um profundo abismo de água. E Deus cria essa expansão no meio, Deus cria toda a terra, tudo aquilo que a gente já viu. E quando vem o dilúvio, o juízo de Deus, veja que veio água de baixo, mas veio água de cima. Algumas pessoas vão dizer que as águas de baixo é o nível da água subindo conforme ia chovendo, e as águas de cima era, na verdade, a chuva, as águas retidas nas nuvens, né? Mas não é isso que o autor tinha em mente quando escreveu, e não é isso que está sendo dito. O que o autor tinha em mente era justamente o que ele relatou em Gênesis 1. É o mesmo autor que está escrevendo Gênesis 7. E ele está dizendo que haviam águas, os mares debaixo do firmamento, e haviam águas em cima do firmamento, porque na mente ele havia relatado uma terra criada no meio, uma expansão criada no meio das águas. E isso era tão claro que vocês vão ver que perdurou, e você vai ver essa visão continuando no Novo Testamento, porque Pedro, ele, ao relatar, ele também usa essa mesma figura da criação. Gravem isso, eu vou ler esse texto e olha que fantástico que é. 2 Pedro 3, do versículo 3 ao 7, eu vou ler, ó. Sabemos primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, andando segundo as suas próprias concupiscências, suas próprias paixões, desejos, né? Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Veja que o assunto desse capítulo é a vinda do Senhor, certo? Que alguns estão dizendo que parece tardia e tudo mais. Pedro vai responder isto remetendo os 7 dias da criação. Ele está remetendo, está voltando para Gênesis 1 para dar resposta para essas pessoas que estão dizendo que a vinda parece demorada. E olha o que Pedro diz, ó. O que o apóstolo Pedro tinha em mente? Ele diz assim, ó, porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem desde o princípio da criação. Aí ele diz assim, ó, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existem céus e terra. Olha ali, ó, Gênesis 1 e 2. Deus criou os céus e a terra. Eu vou ler o versículo 5 completo. Prestem atenção, tá? Ele diz assim, ó, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus
já desde a antiguidade existem céus e terra. Tá? Lembra de Gênesis versículo 1 e 2, onde Deus, no princípio, criou Deus céus e terra? Existem céus e terra. E aí, agora, vírgula, falando sobre a terra, ele vai dizer assim, ó, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Ele está dizendo assim, ó, a terra foi tirada do meio da água e ela no meio da água subsiste. Perceberam que a visão é a mesma relatada lá em Gênesis 1? Era a visão de uma terra que foi criada dentro dessas águas onde o Espírito Santo pairava. Então, Pedro, ele tinha em mente a mesma visão de Gênesis, a mesma visão que Moisés tinha. E lembra que agora, nos dias de Pedro, já haviam filósofos, pensadores que começaram a abordar, mesmo que de uma forma lenta ainda, né? Já havia pessoas que pensavam numa terra esférica. Segundo historiadores, você vê que a partir do século IV a.C., século III, começa a surgir os primeiros filósofos que entendiam que a Terra não era plana, ela era esférica, né? Então, nos dias dos apóstolos, nos dias em que Pedro escreveu a sua carta à igreja, já haviam, embora não tão difundido, já havia o entendimento de que a Terra não era plana. Mesmo assim, Pedro, a visão de Pedro ao abordar, ele vai fazer menção a Gênesis 1 e ele vai fazer a menção trazendo uma visão, né? Era uma boa oportunidade para ele falar de uma terra esférica, mas ele escolhe manter a visão de uma terra plana quando ele está falando de profecias relacionadas à vinda de Jesus. Perceberam? Então nós temos essa visão. Você vê que mesmo nos dias de Pedro, ele ainda mantém essa visão que algumas pessoas vão dizer que é uma visão mais poética, uma visão mais encontrada em livros proféticos, né? E aí você vê que ele diz assim, ó, a terra, ela foi tirada da água e no meio da água ela subsiste, pelas quais coisa pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Né? Por que ele diz coberto? Porque Gênesis 7 vai falar que veio águas de baixo e águas de cima, né? Aí ele vai dizer, mas presta atenção, mas os céus e a terra que agora existem, ele diz assim, ó, que pela mesma palavra estão entesourados, estão reservados como um tesouro e são guardados para o fogo, né, no dia do juízo. Então, qual que é a ideia? O mundo antigo, antes do dilúvio, foi destruído por água. O mundo atual vai ser destruído por fogo. Aí você vai dizer, tá, mas Tiago, a terra não está no meio da água? Se você for parar para entender a visão ali, você vai ver que se você for olhar no original, a palavra que está ali para falar do firmamento, de como Deus criou, você vê que é uma palavra que ela é Hashaman. Se eu não me engano, vai falar de... essa palavra Hashaman, se você separar, ela está falando de fogo e água. É como se esse mar, fora da terra, ele tivesse essas duas coisas, fogo e água. Né? E segundo, se eu não me engano, o pensamento antigo judaico é como se esse mar de fogo e água fosse separado por vento. Então, você vê que na primeira vinda do Senhor, né, lá no dilúvio, quando Deus traz juízo no povo antigo, no mundo antigo, o céu se abre e desce água. Agora, Pedro está trazendo uma revelação dizendo que da próxima vez que os céus se irromperem, Apocalipse 6, lembra? O céu se abrindo como um pergaminho, as estrelas caindo do céu. Aí ele está dizendo, a próxima vez que o céu se abrir, vai descer fogo. E é por isso que Pedro continua nesse capítulo dizendo assim, ó, que os céus se desfarão abrasados pelo fogo, né? E tudo que está na terra será queimado, será desnudado pelo fogo, né? Essa é a visão, tá? Então, basicamente, essa é a colocação desse texto. Agora, se não bastasse uma visão que a gente vê ali, ó, no Gênesis, o próprio Pedro, ele vai fazer alusão ao dia da criação e ele vai continuar mantendo essa abordagem. Você vê que os profetas, os livros poéticos, tais como os Salmos, Jó, os profetas, eles vão eles vão manter essa linguagem. Então, olha só.
Quando a gente vai para alguns livros poéticos ou proféticos, Jó. Jó é um livro poético. Jó vai relatar o seguinte: a terra toma forma como baro sob o sinete. Lembra dessa figura aqui, ó? Quando você tem a cera, né? Ela é descrita como baro, foi traduzida como baro, e você coloca o sinete, você faz aquele carimbo, e você vê que ele faz uma forma plana com bordas ao redor. Essa era a descrição de um livro de Jó, que é um livro poético, certo? Do formato da terra. Quando você vai ler Isaías, agora um livro profético, você vê ali, ó, Isaías falando o seguinte, ó, versículo 15. Ele vai dizer assim, ó: na verdade, as nações são como uma gota que sobra no balde. Primeiro, né? Então, o que era a gota no balde? Você percebe que o balde aqui ele fala de uma superfície plana com uma borda ao redor? A linguagem que está sendo usada é a mesma, tá? A mesma, uma terra que ela é plana. Se você continuar lendo, vai falar assim, ó: para que eles, porque eles, as nações, né, são como pó que resta na balança. Novamente, você tem outra figura e você tem aqui, o que era uma balança antiga? Ela era uma superfície plana onde você colocava as coisas em cima, e nessa superfície plana você tinha uma superfície com uma borda ao redor para que se você colocasse as coisas ela não rolasse para fora, né? E Deus está dizendo, as nações são como uma gota no balde ou como um pó que sobra na balança. Veja que sempre a figura usada não é uma figura esférica, mas uma figura plana, né, com uma borda ao redor. E aí é por isso que Isaías 40, versículo 22, é usado muito por quem defende uma visão de terraplanismo, né, a visão terraplanista. É usado Isaías 40, 22, porque daí, com essa visão, olha só como é feita a leitura. Ó. Versículo 21. Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Ele está falando desde o princípio, né? Lá desde a antiguidade. Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Como a terra foi fundada? Gênesis 1, que a gente falou até agora, desde o início do vídeo. Ele é Deus, né? Se assenta no seu trono. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra. Então, nós temos o firmamento, essa redoma, essa expansão, e Isaías está dizendo, ele se assenta acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos, e ele estende os céus como um foro, e ele arma como uma tenda. Uma tenda, olha a palavra tenda, lembra a tenda do encontro, ou tabernáculo, que era uma tenda? Deus está dizendo, Deus estende os céus como um tabernáculo, como um santuário, como uma tenda, né, para neles habitar. Olha que lindo isso, irmãos. Só para você entender, é por isso que você tem esse formato. Isaías está dizendo o quê? Que Deus assenta, aqui ó, o trono de Deus, a arca, né? Deus assenta acima da cúpula da terra. Então Deus está aqui em cima, né? E os habitantes aqui na terra são como gafanhotos aos olhos de Deus. Olha que lindo isso, né? E Deus estende os céus, no plural, tudo isso aqui, ó, como uma tenda ou como um tabernáculo para neles habitar. Olha que linguagem linda quando você lê o profeta Isaías, né? Então, mais uma vez você vê aqui, ó, que o tabernáculo ele está apontando para Cristo, como a gente viu num primeiro vídeo, aponta para o homem, né? A gente viu no segundo vídeo. Hoje a gente vê como ele aponta para a terra. Lembrando que tudo isso é introdutório, a gente vai voltar a explorar todos esses aspectos, só que com mais profundeza, cada vez que a gente passar por cada um desses utensílios ou divisão do templo, tá bom? Então, olha só, falando sobre o tabernáculo celestial, falamos sobre o formato da terra. Então, olha só mais um texto, Amós 9:9. Ele vai dizer assim, ó, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo,
tá? Sem que caia na terra um só grão. O que era o crivo aonde se sacudia o trigo, né, para limpar ele na eira, tá? Era isso aqui, ó. Perceba que é mais uma superfície plana com uma borda ao redor. Então, quando você aborda a linguagem bíblica, né? Como eu disse, nós temos duas linguagens sendo apresentadas. Uma linguagem bíblica, tá? Uma linguagem mais antiga, onde você vê tanto o Velho como o Novo Testamento. O Novo Testamento também aborda essa mesma linguagem. E nós temos uma linguagem moderna nos dias de hoje. A linguagem bíblica você precisa entender, independente da sua crença. Se você crê numa terra plana, se você crê numa terra esférica, né, numa linguagem antiga ou numa linguagem moderna, você precisa entender que as profecias elas estão baseadas nessa linguagem de Gênesis 1, nessa linguagem que você lê nos livros poéticos como Jó, Salmos, nessa linguagem que você lê nos livros proféticos como Isaías, nessa linguagem que você vê no Novo Testamento como no livro escrito por Pedro, escrito por João, o livro do Apocalipse, que a gente vai ver só nos outros vídeos, né? Então, era essa visão que se tinha, tá? De uma terra plana. Agora, olha alguns outros textos. Aqui eu quero abordar mais alguns textos, então, de uma linguagem poética, tá? Quando nós lemos Provérbios 8, vai dizer assim, ó. Eu vou ler desde o versículo 22, mas o foco está no versículo 24 ao 27, né? Ao 28. Diz assim, ó. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho. O que é esse texto? É como se fosse a personificação da sabedoria. É como se a sabedoria de Deus ela assumisse uma forma, uma personificação. Então, a sabedoria está falando aqui, ó. Ela está dizendo, o Senhor me criou como o princípio do seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade. Desde o princípio, antes de existir a terra, ou seja, a sabedoria de Deus tomando forma antes de existir a terra. E olha só, antes de serem estabelecidos os montes, que aconteceu isso aonde? Lá no terceiro dia, né? Nem os campos, nem o pó, nem o qual formou o mundo. Ele diz assim, ó, versículo 27, quando ele estendeu os céus, lá estava eu. Isso, primeiro dia, né, da criação. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Sabe, o que é isso aqui? O segundo dia, Deus criou um horizonte e Deus vai criar uma expansão nas águas, né? Então, quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando ele traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando ele colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Aqui já tem a expansão, né? Quando determinou as fronteiras do mar. Olha só, quando Deus criou o firmamento, essa expansão, no segundo dia, terceiro dia ele cria a porção de terra seca e no terceiro dia ele faz separação entre águas e águas. A sabedoria de Deus personificada contando como foi a criação. E quando ele determinou, versículo 29, as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Qual que era a ideia? Que a porção de terra seca ela foi criada e embaixo dela haviam seus alicerces, né? Como essa imagem que você está vendo aqui, ó. Então, basicamente você tem essa estrutura sendo narrada no livro de Provérbios. Então, nós temos aqui o livro de Provérbios, um livro poético, lógico, né? Que está narrando uma terra que ela é redonda, mas ela é plana, não esférica, nessa linguagem. O que a sabedoria personificada está narrando aqui? O dia da criação, Gênesis 1, né? Agora, olha só, Jó, outro livro poético. Ele vai falar sobre a abóboda dos céus. Ou seja, a abóboda é esse firmamento, é essa expansão. Jó 22:11 vai dizer... Também por isso, você se
se vê envolto em escuridão, que o cega. Essa escuridão ele está falando da superfície das águas, esse abismo de águas onde a terra está. Ó, e o cobrem as águas em tremenda inundação. Ou seja, o que o livro está dizendo? Você está dentro dessas águas que haviam no princípio e o cobrem as águas em cima da superfície, o cobrem as águas em cima, né? Então, existe essa imensa inundação de águas aonde a terra está dentro. Não está Deus nas alturas dos céus? Novamente ele vai declarar aquela estrutura que a gente viu. Deus acima nos céus, fala do Santo dos Santos, essa estrutura onde o Espírito pairava sobre as águas e a expansão das águas, a terra, né, dentro das águas, como essa expansão. Então ele diz, não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo, você diz, que é que Deus sabe? Olha como se estivesse questionando Deus. Que é que Deus sabe? Poderá julgar através de tão grande escuridão? É como se ele estivesse dizendo assim, ó, poxa, Deus está lá em cima. E como é que ele pode ver a gente aqui dentro dessas águas, na profundeza desse oceano, nessa escuridão, né? Ele está dizendo, como é que Deus pode enxergar a gente aqui embaixo? Versículo 14. Além dessas águas aonde a gente está, que estão acima, ele ainda vai falar das nuvens. Ele está dizendo, como é que Deus pode ver aqui embaixo? Então ele vai dizer assim, ó, nuvens espessas o cobrem e ele não pode nos ver quando percorre a abóboda do céu. Poxa, é uma linguagem poética, mas a linguagem poética é como se Deus estivesse aqui em cima, houvesse essa inundação de águas acima da abóboda, e ele está dizendo assim, ó, que aqui tem nuvens, e o Jó, quando o Jó está narrando essa linguagem, né, que ali existe toda uma discussão entre os seus amigos de Jó, né, ele está dizendo, poxa, Deus pode nos ver aqui embaixo, né, nessa imensa inundação de água, aonde tem uma abóboda e aonde tem essas densas nuvens, como é que Deus enxerga a gente aqui embaixo? Deus pode ver a gente quando ele rodeia essa abóboda dos céus? É um questionamento que está sendo levantado, né? Mas a visão por trás desse questionamento é o quê? É como se existissem 3 céus, né? Essa estrutura celeste que está representada no tabernáculo, o lugar santo, santíssimo, santo e o átrio exterior que é a terra. A linguagem por trás é essa. E como se houvesse uma terra plana e Deus está acima, e não na redondez, Deus está acima, né? Agora, olha só, já lemos esses textos, vou ler mais um, Jó 26, olha o que o texto diz. Os mortos tremem debaixo das águas. Então, aqui nós temos uma linguagem falando sobre o mundo dos mortos, que é basicamente como se entende no Velho e no Novo Testamento, tá? É como se houvesse no Velho Testamento é chamado de Sheol, no Novo Testamento é chamado de Hades, e foi traduzido ao longo dos séculos como inferno, mas inferno não é um lugar de condenação, inferno é um mundo inferior, o mundo dos mortos, né? Aonde nesse local do mundo dos mortos existe o local de tormento, onde estava o rico sendo atormentado, e onde existe o local de consolo, onde estava Lázaro no seio de Abraão, né? E tem toda essa ideia. Eu vou deixar vídeo aqui, ó, que eu tenho vídeo no meu canal, né? Aqui em cima, dá uma olhadinha, que vai ter vídeos falando sobre o mundo dos mortos. São uma série de 3 ou 4 vídeos muito interessante, tá? Então, o que Jó está narrando, né? Jó está dizendo assim, ó, os mortos tremem debaixo das águas. Ele está falando debaixo, das águas que estão embaixo do firmamento. Com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, né? Ou seja, no outro questionamento eles estão dizendo, será que Deus que está lá em cima, ele consegue enxergar a gente aqui embaixo? Agora Jó 26 ele está dizendo, poxa, Deus não enxerga só aqui embaixo, ele enxerga até abaixo de nós o mundo dos mortos, né? É como se o inferno, o mundo dos mortos, esse Sheol, né, que foi traduzido por nós por inferno, mas a palavra ali é mundo dos mortos, é Sheol, né? Está nu perante a sua presença, ele vê tudo isso, né? Não está Deus nas alturas dos céus?
Deus está lá em cima, mas ele enxerga tudo. Nada é oculto aos olhos de Deus. É o que Jó estava dizendo, né? É o que está sendo declarado nesse capítulo. Aí olha só, ele diz assim, ó, o norte está sobre o vazio. O que se entende, ó? Que existia um vazio fora da terra, fora dessa expansão criada por Deus. É como se a terra estivesse numa suspensão. Deixa eu usar aqui uma imagem, ó. É como se fora dos limites, né, dos alicerces, dos limites impostos por Deus, houvesse um vazio. Então, basicamente, essa linguagem que Jó está usando, tá? Então, ele está dizendo assim, ó, o norte estende-se sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Então veja que o texto está dizendo assim, ó, que ele prende as águas nas suas nuvens, todavia as nuvens não se rasgam debaixo delas. É como se ele estivesse dizendo, existem águas acima, tem nuvem e as nuvens não se rasgam. E ele vai dizer, encobre a face do seu trono e sobre ele estende sua nuvem. Lembra da Shekinah que tinha lá ao redor da arca? É disso que ele está se referindo. Então, marcou o limite sobre a superfície das águas e ao seu redor, até os confins da luz e das trevas. Lembra que luz e trevas já existiam no primeiro dia da criação, né? E Deus ele vai estender esses limites, como se ele fizesse a expansão no meio da água, criasse limites, e aí Deus diz assim, ó, que ele marcou os limites da superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas, mesmo antes de existir sol e lua, né? As colunas do céu tremem e se espantam nas suas ameaças. Está falando do firmamento. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate a soberba. Presta atenção, pelo seu espírito ele ornou os céus. É como se ele estivesse dizendo, essa obra da criação, né? O Pai está presente, a Bíblia diz no princípio criou Deus, céus e terra. O Filho está presente, João 1 diz, né, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, tudo que foi feito por Ele e para Ele, né, e por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora o texto está dizendo, o Espírito do Senhor ornou os céus, ele está dizendo, o Espírito Santo estava em tudo isso também, o Pai, Filho e Espírito Santo na obra da criação. E a sua mão, olha só, a sua mão formou a serpente enroscadiça, né? Essa serpente enroscadiça, ela é como se fosse uma alusão ao que Jó vai chamar de Leviatã. A gente vai ver isso nos próximos vídeos. E esse Leviatã, segundo a visão de Jó, segundo a visão, é como se ele estivesse ao redor desse mar, tá? Desse mar ao extremo. Depois, isso a gente vai ver lá na frente quando a gente for estudar a queda de Satanás, como ele é chamado de dragão do mar, serpente marinha, e ainda assim a Bíblia diz que ele é o príncipe das potestades dos ares, ele está nas alturas, né? Então a gente vai entrar nesses mistérios mais adiante. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso, que numa linguagem bíblica, segundo a visão que se tinha antigamente, quando a Bíblia foi escrita, quer seja um livro poético, profético, o livro que está narrando a descrição de como a Terra foi criada, a linguagem é essa, era uma terra que foi criada no meio das águas e no meio das águas ela subsiste, ela continua existindo, segundo diz Pedro, né? No meio das águas Deus cria essa bolha, essa expansão e no meio dessa expansão Deus vai criar a terra seca, a porção seca, vai colocar sol, lua, estrelas sobre essa expansão, esse firmamento. Jó vai dizer assim que a terra está sobre o nada, né? Como se ela não dependesse de nada para estar fixada. É única e exclusivamente por causa da palavra de Deus, né? Então esse era o entendimento nos livros poéticos. E agora eu quero, para encerrar esse vídeo, ler alguns textos em livros proféticos, tá? Ainda não é o Apocalipse. O Apocalipse a gente só vai ler nos próximos vídeos, tá? Então você tem aqui, ó, lembra daquilo que eu falei sobre o Leviatã? É como se ele estivesse nessas águas
segundo essa imagem. Não é uma imagem perfeita, longe disso, ela tem uma estrutura mais ou menos, né? Mas essa é a ideia, como se o Leviatã estivesse ao redor das águas. E isso lhe dá acesso acima desse primeiro céu, por isso ele é chamado de o príncipe das potestades dos ares, né? Ele está acima aqui assim, ó. Tá? Mas isso é conteúdo para outro vídeo. Hoje vamos falar sobre o seguinte. Só quero ler alguns textos para a gente encerrar, então. Jeremias 31, 37 diz assim, ó. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, sabe os céus? Se alguém puder medir os céus. E ele diz assim, ó. E for sondado os fundamentos da terra cá embaixo, sabe os fundamentos? Aquilo que a gente viu lá, as colunas que sustentam a terra. Se alguém pudesse medir ou sondar, o que o texto diz para nós? Também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Irmãos, Deus está fazendo uma declaração, dizendo assim, ó, se alguém puder medir os céus e declarar e sondar as profundezas da terra, os fundamentos, então ele diz, se alguém conseguir um dia fazer isso, então vai ser o dia em que eu vou abandonar, eu vou rejeitar o meu povo. Irmão, sabe o que Deus estava querendo usar? Ele está dizendo, ele está falando de uma coisa impossível, que ninguém pode medir os céus, ninguém pode medir as profundezas da terra. Ele está falando de uma coisa impossível para declarar que ele nunca vai rejeitar o seu povo. Que a sua descendência, aqueles que são seus, nunca vão ser rejeitados pelo Senhor Deus. Percebeu a maravilha? Só que aí você tem uma linguagem, porque hoje em dia você vê que as pessoas medem o formato da Terra, a circunferência. Pela circunferência você tem como medir o raio até o meio dessa Terra no formato globo. Consegue-se já ter uma medida da distância entre Sol e Lua. A Lua sendo não sei quantas vezes menor do que a Terra. O Sol sendo inúmeras vezes, né, mais de 20 vezes, eu não lembro quantas vezes maior do que a Terra, então se você pode medir quantas vezes o Sol é maior que a Terra, então é porque você tem a medida da Terra. O Senhor está dizendo assim, ó, na linguagem do Senhor, o dia que vocês conseguirem medir é o dia que eu vou rejeitar o meu povo. Né? Então tu vê que existe uma linguagem aqui onde Deus está dizendo assim, ó, que o formato o formato por trás dos livros era que a terra era plana, ela estava suspensa sobre o nada e ninguém poderia medir nem para baixo e nem para cima. Né? Então essa é a linguagem que está em Jeremias, no livro profético. Aqui temos outra passagem, Amós. Amós vai dizer o seguinte, Amós 9:6. Ele é que edifica as suas câmaras superiores no céu e fundou a terra e sua abóboda, né? E fundou na terra a sua abóboda e que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que o texto está dizendo para nós? O texto está dizendo o seguinte, que o Senhor ele constrói, né, as suas câmaras, né? É uma linguagem poética, uma linguagem profética, falando que ele constrói as suas câmaras nos céus. Né? E que ele fez a abóboda, essa redoma, esse firmamento da terra. Né? E que ele é que derrama as águas do mar, ele derrama sobre a terra. Né? Percebeu? As águas do mar, por que ele está dizendo que ele derrama e não que ele faz subir, né? Mas que ele derrama? Porque ele fala de águas que estão sobre, né? Estão em cima. Olha só Daniel também, embora aqui em Daniel a gente tenha uma linguagem, em primeiro lugar, uma linguagem profética, em segundo lugar está falando de um sonho, não é algo que ele viu no sentido de ser histórico, descritivo, né? É profético, está ligado a um sonho e não a uma visão descritiva. Então ele diz assim, ó, estas são as visões que tive quando estava diante da minha cama. Olhei ali, diante de mim estava uma árvore muito alta, né? No meio da terra. É como se ele dissesse a terra, né? Uma terra plana. Ele diz no meio da terra uma árvore muito alta. Olha o versículo seguinte. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu.
Como que isso é possível? Encostou no céu e era visível dos confins da terra. Percebeu a linguagem? Aqui eu quero fazer um destaque. Uma das regras, quando a gente fala de sonhos e visões, nós vamos ver que Deus ele fala conosco por meio de sonhos. Eu creio nisso, Deus fala conosco por meio de sonhos, de visões, de revelações. E Deus sempre vai usar para falar conosco uma linguagem que a gente conhece. Essa é uma das primeiras regras. Então, por exemplo, nos dias antigos, um exército ele tinha ali espada, escudo, armadura. Então Deus ia falar, ele ia falar mostrando um exército com espada, escudo, armadura, né? Deus não ia mostrar um fuzil, eles não iam nem saber o que isso ia significar, né? Na revelação do sonho. Agora, nos dias atuais, a gente olha para um exército e a gente vê um exército com metralhadora, com fuzil, com bazuca, com canhão, com tudo que tem, né? Com tudo que é tipo de equipamento bélico. O que você vai perceber? Que hoje, se Deus desse uma visão para mim, ele não precisaria mostrar um soldado com uma espada, ele poderia mostrar um soldado com uma metralhadora e em nada a revelação perderia para uma visão antiga. Por quê? Porque Deus sempre se comunica conosco usando uma linguagem que a gente entenda, né? Na nossa época, no nosso tempo, que a gente entenda, que a gente conheça. Por que eu falo sobre isso, né? Porque quando Deus dá essa visão a Daniel, qual que era o entendimento que Daniel tinha? Uma visão de uma terra que ela era uma superfície plana. Deus diz assim, ó, que ele dá uma visão de uma árvore que chegou a encostar na abóboda do céu, que era a visão, o entendimento que eles tinham, e foi vista das extremidades. Ou seja, por que ela podia ser vista das extremidades? Se fosse um globo, quem está lá do outro lado não vai ver essa árvore que subiu para cima, né? Que cresceu até encostar no céu. Mas quando é uma terra plana, quem está nas bordas podia ver essa árvore tocando o céu. Então, perceba que quando Deus fala, Deus vai usar uma linguagem que Daniel podia entender, que estava de acordo com o seu entendimento, a sua visão de terra naquele tempo, tá? Então, é isso que eu quero começar a mostrar para vocês. Quando a gente fala sobre profecias, né? Independente da sua crença, você crê que a Terra é plana, você crê que a Terra é esférica, independente da sua crença, quando você vai estudar profecias, você precisa entender que a forma como eles criam, eles entendiam, como Deus revelava para eles, estava muito conectado ao entendimento que se tinha, e o entendimento que se tinha era o entendimento de Terra plana, tá? Então você vai precisar ter essa visão para compreender sobre primeiro, segundo, terceiro céu, para você poder compreender quando a gente for falar, né, sobre o primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quando a gente for falar sobre Cristo ascendendo ao céu, subindo, né? Quando você for ler sobre o arrebatamento de João, quando ele é arrebatado aos céus, você vai perceber que diz assim o texto, né, lá em Apocalipse 1, João estava na ilha de Patmos. Onde é que é a ilha de Patmos? Aqui na terra. Primeiro céu, né? E aí ele ouve uma voz e ele que arrebatou. O texto diz assim, ele foi arrebatado em espírito e ele é levado a um lugar e ele está olhando e ele ouve atrás dele uma voz como trombeta e ele se vira. E ele vê atrás dele, né, onde ele se vira, um castiçal e no meio do castiçal um semelhante ao Filho do Homem. Então, João estava aqui na ilha de Patmos, aqui embaixo, ele foi arrebatado em espírito, e ele está virado aqui como se fosse para essa mesa dos pães da presença, e ele ouve atrás dele uma voz, ele se vira aqui para o candelabro e ele vê 7 castiçais, e ele vê alguém, né, como Filho do Homem, uma visão de Cristo, né, glorificado no meio dos castiçais. Isso capítulo 1. Mas olha o capítulo 2, para você entender como você precisa olhar para o livro do Apocalipse e ter essa visão do todo que a gente está conversando. Capítulo 4, você vê assim, ó, João está aqui, né, no candelabro, e ele diz assim, ele vê uma porta aberta no céu. Por quê? Por que uma porta aberta? Porque esse véu já foi rasgado, não existe essa separação no céu, né? Existe uma divisão, mas não existe uma
porta de separação. O caminho é aberto. Hoje eu e você podemos ter acesso ao trono de Deus por meio das nossas orações. Agora olha que interessante, ele ouve uma voz que diz assim, ó, ele vê uma porta aberta e uma voz que falou com ele no início, a voz de trombeta, dizendo, subi aqui, sobe para cá. Por que ele ouve sobe para cá? Pô, ele já não tinha sido arrebatado ao céu no capítulo 1? Por que ele vê uma porta aberta acima dele e ouve uma voz dizendo, sobe de novo, né? Sobe para cá. Né? Tinha que subir para onde se ele já estava no céu? É porque você precisa entender. A ilha de Patmos fala do primeiro céu, fala dessa terra que a gente vive, né? O segundo céu é onde João é arrebatado num primeiro momento, onde ele vê as 7 igrejas, as realidades que vão apontar para as 7 igrejas. E quando ele vê a porta aberta no céu, ele sobe agora para diante do trono. Por isso, no capítulo 4 e 5, ele vai falar sobre o trono de Deus e o cordeiro que está sentado no trono. Então, você só vai conseguir compreender as profecias se você tiver tudo isso que a gente conversou em mente. Então, mais uma vez, eu volto a dizer para vocês, quando você olha para o tabernáculo, lembrando a suma de tudo que a gente conversou, o tabernáculo é uma figura, né, cujo cada repartição, cada utensílio, ele aponta primeiro para a obra de Cristo, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Todos esses vídeos até agora são introdutórios. Nós vamos ver nos próximos vídeos como ele aponta para a obra de Cristo, para a redenção. Como ele aponta para o homem, que é espírito, fala do lugar santíssimo, alma, fala do lugar santo, e corpo, né? Fala do ato exterior, a parte visível. Como isso aponta para a criação. Primeiro, segundo e terceiro céu, aonde está o trono de Deus, aonde é um lugar celestial dos anjos, das hostes celestiais, e o primeiro céu que fala dessa terra onde nós habitamos hoje. E, lógico, o livro do Apocalipse, que isso vai ficar só para o final. Por quê? Como a gente está estudando o livro do Apocalipse aqui no canal, para você entender o livro do Apocalipse, você precisa entender o tabernáculo e várias coisas que a gente está vendo que estão conectadas ao tabernáculo, tá bom? Então, para a gente encerrar esse vídeo, o que eu quero dizer para vocês é, independente de você crer em uma terra plana, independente de você crer numa terra esférica, globo, né? Você precisa ter em mente que quando o Velho Testamento e até mesmo passagens do Novo foram escritas, o que eles entendiam era o formato de uma terra plana, tá? Isso tá na Bíblia, sim, tá? Isso tá na Bíblia, a visão que se tinha era um formato de terra plana. Essa visão de terra esférica, ela só vai começar a surgir a partir do 4º século, quando surge o Império Grego, o 4º século antes de Jesus, né? Nos dias de Jesus isso ainda não era consolidado, você vê que Pedro, João, eles ainda têm esse entendimento de uma terra plana, e você vai ver que mesmo no decorrer da história isso foi muito demorado o entendimento que se tem hoje, que se é ensinado nas escolas hoje, tá? Então, independente da sua crença, terra plana, terra esférica, eu preciso dizer para vocês que a linguagem descrita nas escrituras, né, quer seja uma linguagem descritiva, uma linguagem que é o ponto de vista na ótica de quem escreveu, né, como muitas pessoas vão alegar, são livros poéticos e proféticos, não são livros descritivos, livros históricos, livros dogmáticos, né, doutrinários. Mas você vai perceber que a linguagem bíblica ela vai trazer uma visão, o entendimento que o povo tinha na época, e o entendimento era de uma terra plana. Então, para você entender as profecias, visto que nos livros proféticos tem essa abordagem, nós precisamos, nesse estudo, colocar uma visão de uma terra conforme ela está nos livros proféticos. Tá bom, irmãos? Então, assim, espero que você tenha entendido, que isso tenha agregado conhecimento, tenha agregado entendimento e revelação ao que você já compreende das Escrituras. Tá? Espero que edifique muito vocês. E nos próximos vídeos a gente vai começar. Perceba que a gente ainda não saiu só desse pontinho aqui, ó. Tá? Nós nem falamos hoje sobre Apocalipse, né? Entende? Então, você percebe que só nesse pontinho a gente falou já sobre 3 ou 4 vídeos. Então a gente ainda vai ver sobre os materiais do templo, certo? A gente ainda vai ver sobre o sacrifício.
A gente ainda vai ver nos próximos vídeos sobre o altar do holocausto, como isso aponta para Cristo, para o homem, para o céu, para o livro do Apocalipse. Tá? Então a gente está apenas na introdução. No próximo vídeo, antes de falar dos materiais, dos sacrifícios, eu quero falar um pouquinho, né, fazer uma pausa e falar um pouquinho sobre a distribuição das tribos ao redor, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo. Então, irmãos, se você não é inscrito, eu quero convidar, irmão, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações. Eu quero pedir para você o seguinte, se esse vídeo edificou ou agregou conhecimento, né, te fez ler algumas passagens de uma forma que talvez você nunca tenha lido antes, deixa o seu like, tá? Independente da sua visão, você crê em terra esférica, crê numa terra plana, a questão aqui é uma abordagem bíblica. O que eu quero trazer para vocês é uma abordagem bíblica, né? Independente da sua crença. Deixa o seu like, isso vai me ajudar. Deixa os seus comentários, tá? Eu sei que esse estudo de hoje é um estudo que geralmente ele é debatido de uma forma polêmica. Então, assim, quando você for conversar com o seu irmão, independente da crença, respeite a crença do seu irmão. Um dia, Deus há de revelar muito além daquilo que Deus já tem revelado nas Escrituras, nós vamos conhecer plenamente todas as coisas, tá? Então, assim, trate com respeito o seu irmão nos comentários, mas não deixe de comentar. Eu sempre gosto de ler os comentários, tá? E eu vou pedir para você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que as pessoas tenham, em primeiro lugar, um entendimento da Bíblia, possam fazer uma leitura das profecias e das Escrituras como a Bíblia foi escrita. É sempre bom a gente olhar por esse ângulo. Então, irmãos, desde já, muito obrigado por tudo, para você que me acompanhou. Esse vídeo ficou um pouquinho longo. E eu vou pedir para você, se eu tenho servido para edificar a sua vida e você sentir no coração, movido pelo Espírito Santo, de abençoar a minha vida, torne-se membro desse canal, abençoe a minha vida e, além de se tornar membro, né, eu convido você assim, para ser participante dos projetos, das obras realizadas por esse canal. Essa grande família, o canal Graça e Conhecimento. Então, um abração e até o próximo vídeo.